Oi, gente, meu nome é Tayane Santos, eu sou servidora do TST. Hoje eu estou aqui para explorar um pouquinho sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Federal com o Arthur Lima. Ele vai se apresentar melhor aí para a gente, né, Arthur? Ah, sim, com certeza. Pois é, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tayane? Estou Tudo aqui jóia. para a gente conversar um pouquinho aí sobre como né, como foi a minha experiência como auditor da Receita Federal. Pois é, por que você resolveu fazer concurso público antes de tudo, né? E por que esse cargo também? Então, quando eu decidi prestar concurso, né, eu trabalhava na iniciativa privada, né? Eu me formei em engenharia aeronáutica, comecei a trabalhar na minha área mesmo, né, na Embraer, aquela fabricante de aviões. Olha. E só que eu sempre tive, né, aquela ideia ali de fazer o concurso, em particular da Receita. Meus pais são servidores públicos, né, foram servidores públicos. Então eu tinha isso, né, na minha cabeça. E em um determinado momento, né, em particular ali no ano de 2009, a empresa que eu trabalhava, a Embraer, ela passou por uma crise bem pesada, por conta daquela crise lá dos Estados Unidos, de 2008, Uhum. ali, dos imóveis e tal. E ela demitiu 4.000 pessoas no mesmo dia. Nossa. Então, foi uma coisa que me marcou, porque eu estava naquela, assim, eu era solteiro, eu não tinha muita conta para pagar, estava tranquilo. Mas eu ficava muito pensando, eu vi muita gente boa sendo demitida. Gente mais velha, gente com filho, gente já com 50 anos de idade e que talvez teria dificuldade de conseguir uma recolocação. Então, aquela vontade que eu já tinha de prestar concurso já há algum tempo, em particular o da Receita, eu foi meio que o catalisador para não, realmente, eu tenho que fazer esse concurso, sabe? Aflorou ali naquele momento de, Foi, de foi. crise mesmo, né? Exatamente, foi Não meio que a aconteceu gota com d'água. você, mas poderia acontecer num futuro É. próximo, assim. Fiquei pensando exatamente isso, né? Se tivesse acontecido comigo, talvez nesse momento não estava novo, não ia ter grande problema. Morava em república, gastava com Ah. nada, tá? Mas se fosse depois, né? Com conta de escola de filho para pagar e um monte de outras coisas. Sim, eu acho que um dos principais benefícios, assim, quando todo mundo pensa no concurso público e no serviço público de modo geral, é essa segurança, né, de você ter Sim, aquele dinheiro certo ali, a estabilidade, a segurança. exatamente. E na verdade, eu nunca vi o concurso público, em particular o concurso, né, que eu fiz, o da Receita, como a última etapa da minha vida profissional. Eu Uhum, falava muito até com a Adriana, minha esposa, né, que, olha, eu vou fazer esse concurso, mas eu duvido que eu vou me aposentar nesse cargo. Na época eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas uhum. eu pensava o seguinte, eu vou entrar, vai ser ótimo, porque, poxa, quer dizer, eu quero entrar, né? Eu quero entrar, vai ser ótimo, porque, enfim, vou ter um cargo legal, vou ter uma remuneração boa, vou ter uma segurança que hoje eu não tenho, e a partir dali eu vou continuar explorando. Eu sempre gostei de estudar muitas coisas diferentes, de conhecer negócios diferentes, né? E eu me lembro até que a primeira coisa que eu realmente busquei não foi da aula, né? Quando eu entrei na Receita Federal, eu comecei a buscar oportunidades de eu atuar na área de consultoria e engenharia aeronáutica, que é a minha área de Uhum. formação. Então, eventualmente, consultoria em questões de manutenção de aeronaves, algumas coisas desse tipo. Mas, em um determinado momento, eu vi a oportunidade de atuar como professor, que é outra coisa que eu gosto muito. Eu já tinha sido professor para pré-vestibular, né, anteriormente, enfim, me vi nessa posição de professor, que foi uma carreira que eu fui trilhando, que no fim das contas acabei ficando só nela. Eu acabei não falando, mas o Arthur é um dos cofundadores do Direção, né, professor de raciocínio Sim, lógico aí, e ele já vem isso. desde antes essa vocação mesmo para dar aula, né. E com a Vem sim. experiência, eu acho que a gente vai realmente pensando nessa possibilidade, né, acho que quem estuda para concurso, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. Depois que eu passei, parece que ficou um vazio ali. Eu queria continuar estudando mesmo, eu queria ajudar Uhum. as pessoas de alguma forma, e a gente É, o tempo vai passando, você vê tendo a experiência também de trabalhar no cargo público, você vai sentindo isso, assim, né. o que eu senti, Tayane, foi assim, foi um grande vazio, porque eu tinha uma rotina muito pesada quando eu estava estudando para o concurso. Porque eu trabalhava na Embraer, eram 43 horas por semana, então
como era só de segunda a sexta, dava assim 8 horas e 30 e poucos minutos por dia, Hum. assim, segunda a sexta. Mais o almoço que eu fazia dentro da empresa mesmo, então tinha uma hora de almoço ali. E durante esse período de almoço eu não conseguia estudar, porque estava ali todos os meus colegas, ninguém sabia que eu estudava para concurso, então eu preferia ficar ali com todo mundo mesmo. Na prática, eu ficava quase 10 horas, Lá né, na na empresa, Embraer. ou por conta da empresa, enfim, do meu dia. E aí eu chegava, e antes de ir para o trabalho eu tentava estudar, acordar cedo estudar, no final do dia também eu tentava estudar, final de semana a mesma coisa. Então eu tinha uma rotina muito pesada pelo trabalho e porque eu estava Uhum. estudando para o concurso, né, que tinha ali todas aquelas matérias para estudar. E aí quando eu entrei na Receita, né, tomei posse na Receita Federal lá em Manaus e comecei a trabalhar, eu comecei a sentir um vazio assim, porque eu trabalhava das 8 às 5. E pronto. Quando chegava às 5 horas, eu ia para casa e, ó, não é nada para fazer É. até amanhã de manhã. Eu não tinha filho, a minha esposa na época, a gente não era casado ainda, ela morava em Goiânia, eu morava ali em Manaus, então das 5 da tarde de um dia até às 8 da manhã do outro dia, eu Você não basicamente não tinha sabia. nada para fazer. E eu ficava pensando, pô, tudo bem, vou descansar um pouco, vou ver alguma coisa na Mas uma TV, semana já tá vou... bom. Depois exatamente. você não aguenta mais, né? Então Acho que chega quem uma tá hora que... estudando tanto, muitas vezes não imagina É, isso, assim. A gente fala que... Eu mesma, eu falo que eu sinto saudade da biblioteca, eu sinto saudade de certas coisas, uhum. que depois que passa, realmente, é muito gratificante e você esquece. Eu acho que você até se acostuma com essa Sim, rotina, sim. né? E é normal mesmo, assim, trabalhar muito e ainda ter que estudar. Acho que é a É. realidade de maior parte das pessoas que estudam para concurso atualmente, né? E é verdade, assim, a gente acaba que quando você está estudando para concurso e você tem que trabalhar também, né? Muita gente, e eu tinha isso na minha cabeça também, eu ficava pensando, poxa, será que eu vou conseguir competir com E tá aquela pessoa ali que está estudando, só estudando e tal? Mas o que eu percebi, assim, é que eu acabava tendo que valorizar muito bem cada minuto que eu tinha para estudar, né? Até, demanda muito assim, mais organização, né, e um planejamento ali, um isso, comprometimento mesmo, porque você sabe que você tem pouco tempo, então o tempo que você exatamente. tem que ser muito bem Até aproveitado. as decisões que você toma, por exemplo, eu vou assistir um curso presencial, eu já, de cara, já percebi assim, Cortou. ó, não vou fazer curso presencial, porque se eu não tem nem chance de eu conseguir conciliar a minha rotina com o curso presencial para Sim. concurso. Então, dali eu já tomei a decisão, não, eu tenho que estudar online, eu vou ter que ser meio autodidata, enfim, pegar bons materiais e estudar, porque eu vou ter que estudar no meu tempo, né? Até assim, é uma coisa que a gente fala muito com os alunos da nossa Uhum. consultoria aqui, né? Os alunos que a gente acompanha individualmente aqui no Direção, porque muitos deles vêm com essas crenças, né? De que, mas eu não vou dar conta de passar nesse concurso, não tenho chance de passar nesse concurso, porque eu estou aqui trabalhando, não sei o quê. Ou então, às vezes, a pessoa nem trabalha, mas, assim, às vezes a pessoa tem alguma outra obrigação, por exemplo, tem que cuidar dos filhos. Aí a pessoa pensa, não, eu estou aqui, tenho que cuidar dos filhos, não sei o quê. E a outra pessoa lá, solteira, não tem filho, A não verdade é que trabalha, sempre não vão sei o existir quê. um monte de dificuldades, tanto É, para quem está em qualquer uma das situações. Quem também está só estudando também tem uma pressão maior para passar, né? é verdade. Então tem um lado psicológico também que conta muito. Então, uma coisa interessante foi que eu tive esse conflito, né? Você estava falando essa questão da gente ficar preocupado ali, a pessoa que está só estudando, né? Ela fica ali com aquela preocupação psicológica, né? E eu pensei bastante nisso, porque eu avaliei, né? Se não valia a pena eu pedir demissão Uhum. do meu trabalho, né? Lá na Embraer, para focar na preparação para o concurso. Eu já sabia que eu queria era isso mesmo, então. Só que eu ponderei muito, pensei muito sobre isso na época, e eu entendi que, para mim, era melhor não pedir demissão. Porque se eu pedisse a demissão, eu acho que eu ia me cobrar muito para ser aprovado logo, sabe? Não, agora que eu pedi demissão, agora que eu estou só estudando, eu tenho que passar no Uhum. próximo. Assim, né? Eu ia ficar muito com isso na minha cabeça. E aí eu pensei, não, por outro lado, se eu estiver trabalhando ainda, pelo menos trabalho de certa forma é meu plano B, é a minha garantia aqui. Eu acho que eu sempre precisei de ter um mínimo de segurança ali. Aí eu pensei, apesar de tudo, embora não seja o ideal para o meu estudo, eu vou seguir trabalhando mesmo e vou dar um jeito de estudar assim, A sua opção foi se entendeu? organizar melhor para aproveitar o tempo que você tinha disponível, né? Isso, exatamente. Que a Receita, inclusive, é um concurso que tem
são muitos editais, né, assim, é um concurso puxado mesmo, e foi possível, Sim. né. É, bastante coisa diferente para estudar, né, muitas matérias, assim, eu não tinha tanta familiaridade, tem todas as matérias de direito ali que não eram muito, não eram Era coisas que eu tinha novidade para estudado você, né. antes, né. Contabilidade também, o pessoal fica achando que contabilidade é matéria de exatas, porque tem umas continhas, mas contabilidade, assim, é um mundo à parte, tem um Sim, monte de expressões que você precisa se acostumar, né, o que que é uma superveniência, não sei o quê, tá, e você tem que ir as coisas muito entendendo o que que é específicas, cada assim, coisa, né. Então é um mundo à parte, assim, você tem que para quem não está familiarizado, né, é uma coisa nova que tem sim uma parte ali de cálculo, tal, mas o que pegava mais para mim não era exatamente essa parte, era realmente conhecer as expressões, os jargões e isso aqui é ativo, isso aqui é passivo, isso aqui é resultado, enfim, tem um monte de coisas assim. Enfim, a Receita tinha muita coisa nova para mim, né, muita matéria nova para estudar, mas eu pensei nisso, ó, eu vou tentar dar o meu melhor aqui e não fiquei muito pensando se vai dar, se não vai dar, não, eu vou fazer a minha parte Eu e ia te vou ver o que perguntar que se no começo acontece. você achou realmente que você ia passar ou foi assim: "Vamos ver no que vai dar"? Sim. Olha, eu sempre, e eu acho que é uma característica que sempre me ajudou, assim, eu sempre, de certa forma, procurei confiar em mim, sabe? Uhum. Eu sempre fui um pouco mais confiante, assim. Então, para dar um exemplo, né, pegando um pouco mais atrás, quando eu prestei o vestibular do ITA. O vestibular do ITA era um vestibular que era muito falado, assim. Na Sim. verdade, eu não conhecia tanto, eu fui conhecer mesmo, fui ouvir falar pela primeira vez do ITA. No início já do terceiro ano do ensino médio, né? É, e gostei muito do que eu ouvi, e automaticamente conectou comigo. Sempre gostei muito de aviação, de avião, dessas coisas. Eu vi, poxa, tá aí, é esse. Porque eu entrei no início do terceiro ano achando que eu deveria fazer vestibular de medicina. Hum, Então, foi ali que eu pensei, poxa, peraí, eu gosto pra caramba das aulas de matemática, de física, de química. exato. Eu tenho, o professor está dando aula de química ali, eu já estou, principalmente a parte mais exata da química, chama físico-química, assim, o professor está dando aula daquilo, eu já estou pensando em que deve ser a resposta e tal. Poxa, eu Legal. gosto é disso, né? Apesar de eu achar que... E eu entrei para essa escola que eu fiz o ensino médio, porque era uma escola que o pessoal que queria fazer vestibular de medicina geralmente ia Geralmente é. fazer. Mas eu percebi claramente que meu negócio era exatas mesmo. Fiz o. E aí o que acontece, né? Só que aí, quando eu decidi estudar para o vestibular do ITA, eu fiquei sabendo que tinha um cursinho em Fortaleza que era muito bom, tinha um cursinho em São José dos Campos que era Uhum. muito bom, em São Paulo também, em Belém tinha, em Recife também. E eu vi, poxa, aqui em Goiânia não tem, na verdade, né? Hoje já tem, mas na época não Uhum. tinha nada assim. Vou competir com esse pessoal que está estudando nesses cursinhos que são focados no Já vestibular estão do se ITA, não preparando há sei o muito quê. mais tempo. Todas Hum. essas preocupações que o concurseiro tem, de certa forma, Aham. eu tive ali também. Estão se preparando há mais tempo, estão se preparando com professores Especificamente para melhores, isso. com material focado e por aí vai. Só que eu podia ter ficado me prendendo a isso, Sim. né? Podia ter ficado me prendendo, acho que não vai dar por conta desse monte de coisa. Só que eu preferi me focar em outra coisa, no fato de que uma pessoa que tinha estudado na minha escola tinha conseguido passar. Ai, que legal. Então eu coloquei na minha cabeça o seguinte: poxa, se essa pessoa passou, não a menosprezando, mas assim, se essa pessoa passou e eu não tenho Claro. nada de pior que essa pessoa, por que que eu não consigo também? Né? Se deu certo para ela, pode dar certo para mim também. Exatamente como o concurseiro deve E pensar. é, então assim, eu preferi focar nisso, nesse bom exemplo, vamos dizer assim, né? E deu certo, consegui a aprovação. Quando eu fui fazer o vestibular, quando eu fui fazer o Concurso. concurso da Receita Federal, eu, de certa forma, fui com essa cabeça também, com a cabeça de que, poxa, tem pessoas que trabalham e passam. É mais fácil para quem tá só estudando? Não sei. Mas tem pessoas que trabalham e passam. Então eu vou tentar fazer e não vou ficar pensando, sabe? Porque o que eu acho que é o problema é quando a pessoa fica consumindo muita energia dela com aquilo Sim, com ali, certeza. pensando muito naquilo, em vez dela estar fazendo o que deveria, né? Estar É, estudando, ou eventualmente sim. desistir, não, o concurso não é para mim, vou fazer outra coisa, eu vou me dedicar à minha carreira aqui na iniciativa privada,
e tal. Mas o problema é quando a pessoa fica ali remoendo, remoendo, e ela nem faz bem o trabalho dela, nem se dedica enfim, a outros planos e nem estuda como deveria, né? É, tem que fazer uma escolha, né? Sim, É uma com certeza. escolha e você tem que saber que qualquer escolha vai ter o lado positivo, o lado negativo, tem as É, abdicações, mas também tem o bônus depois. exatamente. Mas a confiança tem que existir mesmo. Acho que desde essa Uhum, fase de quando você está começando a estudar mesmo, eu também acho muito legal. Muita gente falava para mim assim que eu comecei: não, concurso público é 2, 3 anos que você vai ter que estudar. Então, você escuta diversas sim, coisas, sim. né? E aí você nunca viu essas matérias, tipo assim, como se você não conseguisse aprender, não conseguisse dominar para fazer a prova. E eu É, sempre fui assim também, desde de época de vestibular, enfim, eu sempre me bacana. apeguei na quantidade. Tem uma vaga, mas tem uma. É Sim, o que eu sim. preciso, É, né? exatamente. Sempre Então, tentar levar esse lado mais positivo, esse lado mais é. confiante para auxiliar, inclusive, na preparação, né? É, porque é isso, assim, desculpa é a coisa mais fácil de você arranjar. No Assim, se você monte, né? quiser arranjar uma desculpa para você não fazer um determinado concurso, você vai achar. Mas, em algum momento, assim, se você realmente quer ter sucesso, enfim, numa preparação para um concurso que tem um risco ali envolvido, você pode fazer tudo certo e eventualmente não Não dá conseguir a certinho, né? aprovação, mas você em algum momento tem que arriscar e parar de ficar Sim, cogitando, enfim, pensando ali de uma forma que você fica paralisado e não toma ação, não exatamente. toma, não coloca na Eu prática. penso exatamente igual. E falando um pouquinho do Uhum, começo da sua preparação mesmo, quais foram os uhum, erros, assim, que você acha que você cometeu, que aí a gente, quando tá novo sim, nesse mundo, assim, a gente não sabe muito bem, né? Então a gente uhum. sempre acaba cometendo um erro ou outro de organização mesmo, enfim. Quais foram os Pois erros, é, assim, que você considera. olha, quando eu comecei a estudar para concurso, né, eu não conhecia esse ambiente, eu não tinha contato com concurseiros, né, eu, de certa forma, assim, eu fiz uma espécie de voo solo, assim, porque eu trabalhava ali na Embraer, um ambiente bem típico de iniciativa Exato. privada, não comentava com ninguém que eu estudava para concurso, porque, de certa forma, é uma preocupação que você tem quando você tem um emprego na iniciativa Claro. privada, de sair abrindo. Eu costumo falar que aqui no Direção é uma das poucas empresas privadas que eu conheço que não pega mal você falar que você está estudando para concurso. E, de fato, nós temos alguns funcionários aqui que Isso. estudam para concurso, inclusive usam os nossos materiais, né, na Ah, legal. preparação, e a gente entende o lado deles porque em algum momento a gente fez isso Buscou a também. mesma coisa, né? Mas, mas acaba que no dia a dia você não vai fazer isso, né, na iniciativa privada. Então, eu estudava por conta própria e eu não tinha tanto traquejo, de procurar informações, assim, em fóruns na internet, em coisas desse tipo. Então, por exemplo, eu cheguei a comprar umas apostilas muito ruins, umas apostilas que se eu tivesse, felizmente eu não segui estudando. Essas apostilas não era exatamente apostila de banca de jornal, mas É eram umas porque apostilas que vendiam nos cursinhos presenciais, assim, sabe? Que eu lembro. você ia lá no cursinho Tinha muitos erros, presencial. muitas coisas desatualizadas, né? Eu E lembro eram perfeitamente, eu peguei muito essa fase também. resumidas, sabe? Muito É, básicas, assim. Eventualmente até funcionar se você tivesse já algum domínio da matéria, só para você dar uma uma espécie de lembrada. revisão, né? Mas se era uma matéria ali que você estava começando, que você não tinha noção, eh, a chance de aprender ali era muito, muito pequena, sabe? Fora isso, eu acho que eu cometi alguns outros erros na minha preparação mesmo, que, que felizmente não me tiraram do páreo, assim. Para dar um exemplo, assim, tem dois erros principais, assim. Um deles foi, eu não fazia o tal do ciclo de estudos, que as pessoas falam tanto, né? E que hoje eu recomendo, né? Os alunos Uhum. que a gente acompanha na consultoria, a gente recomenda que eles estudem por meio de um ciclo de estudos, porque de fato a gente acredita que que é uma metodologia muito melhor Mais do que, eficiente, né? é muito mais eficiente. Mas como é que eu estudava? Eu estudava uma matéria por vez, até o final. Então Ah, era assim, vou estudar direito constitucional. Beleza. Então vou estudar aula 0, depois a aula 1, depois a aula 2, até o final. E isso podia significar sim, 2 meses às vezes, semanas, bobear. dependendo Dependendo do da tamanho da matéria. matéria. E assim, e fora que é muito monótono, né? Porque você fica o tempo inteiro em Sim. cima daquela mesma matéria. Quando é uma matéria que você gosta, talvez até funcione legal. Mas quando você pega uma matéria que você não se identifica tanto, Vai ser um martírio ali, acaba né? sendo um martírio. Por exemplo,
No meu caso, a parte de comércio internacional, eu não gostava, não gostava mesmo, assim, de estudar essa parte. E, ironicamente, todo o período que eu fiquei na Receita, eu trabalhei na parte aduaneira da Receita. Mas quando eu estudava, eu não gostava, até porque eu não tinha conexão nenhuma com aquilo. Eu ficava falando de comércio internacional, de Incoterms, que são enfim, são os contratos de operação de importação, de Uhum. exportação, as modalidades, né, de contrato, e assim, é uma coisa que eu não, sabe, não conectava nada comigo, então eu achava chato estudar aquilo ali. E aí eu ia ficar 2 semanas, 3 semanas direto para vencer o curso de comércio Uhum. internacional. Fora que você tem todo o problema, né? Quando você estuda assim, que eu estudei constitucional, aí eu vou estudar administrativo, vou estudar outra. Já não Quando lá na lembra mais. frente, já tem um tempão que eu estudei constitucional. Sim. Mas, felizmente, uma coisa eu fiz certo, né? Porque eu fiz boas marcações ao longo do meu material. Uhum. Então, quando chegou mais perto da prova, que não, agora eu vou revisar, 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 eu tinha um material bem marcado para fazer minhas Pra fazer revisões. Mas revisão. esse durante foi uma coisa, né, absurda. Outro grande erro que eu cometi foi na preparação para a prova discursiva. O meu concurso foi o primeiro concurso da Receita que teve prova discursiva. Então, assim, não era algo que as pessoas se planejavam antes para Uhum. estudar nessa nossa área. E foi uma prova discursiva bem pesada, assim, porque a prova discursiva era o domingo, a manhã inteira e a tarde inteira. Então, Nossa, era um dia inteiro cansativo. com peças ali para você, questões enfim, temas para você dissertar sobre eles. E aí eu fiquei muito preocupado em estudar o conteúdo. Eu fiquei pensando, poxa, na prova discursiva, o que é a diferença da prova discursiva? É que agora não basta eu só marcar X, eu vou ter que saber falar sobre o assunto. Então, eu fiquei muito preocupado em aumentar a minha bagagem de conteúdo sobre os assuntos. Então, até em algumas matérias, cheguei a comprar livros e por aí vai. Mas, na verdade, o que eu deveria ter feito era praticado, porque eu fiz uma faculdade de engenharia, que você não fica escrevendo muito na Sim. faculdade de engenharia, estava trabalhando já há alguns anos também. Então, assim, a última redação que eu tinha feito tinha sido para o vestibular, Vestibular. entendeu? É. Mais de 10 anos, assim, atrás. E aí eu cheguei no dia da prova sem ter muita noção de quanto tempo eu gasto para escrever um texto de 30 linhas ou um tema lá, que era 60 linhas o tema. Eu não tinha essa noção do tempo. E fora que não estava treinado, né? O braço não estava acostumado a ficar Sofreu, foi tanto tempo sofrido, né? escrevendo. Foi muito sofrido. Na verdade, assim, no período da manhã, quase não deu tempo. A fiscal de prova lá teve que tomar a Tomar sua prova da prova. minha mão mesmo, porque eu resolvi fazer rascunho de tudo, não sei o quê e Uhum. tal, e depois passar tudo a limpo. Quase não deu tempo. Aí, o que aconteceu? Eu almocei, aí quando eu voltei à tarde, eu queria, não, quer saber, eu vou fazer direto a caneta, porque de manhã Não quase não deu deu tempo. tempo. Aí à tarde eu fui direto à caneta, também sem fazer, porque às vezes você não precisa resumir, mas às vezes vale a pena você, quer dizer, às vezes você não Fazer um precisa esboço dos escrever tudo, tópicos, mas às né? vezes você fazer um esboço dos tópicos ajuda, né? E eu não cheguei a fazer nem isso. Então, à tarde eu não, já vou direto à caneta e escrever no texto final, assim, sabe? E acabou que me sobrou muito tempo. Então, à tarde, assim, tipo, deve ter sobrado 1h30, 2 horas, assim, para o final da prova. Só que eu já tinha escrito toda a caneta, não tinha mais o que eu fazer. Não tinha como Então, eu fiquei, acrescentar. não tinha mais o que fazer ali. Eu, poxa, então tá bom, vou É embora. isso. E aí eu fui embora bem frustrado, sabe? Eu fui embora da prova discursiva, assim, certo de que eu tinha sido eliminado do concurso. Tanto que eu me lembro bem que na segunda-feira, né, isso foi domingo, Uhum. na segunda-feira eu estava tão certo que eu tinha sido eliminado do concurso que eu fui numa dessas lojas de escritório, e aí eu fui comprar uma mesa nova e uma cadeira nova. Eu Pra queria, estudar. pô, não, deixa eu melhorar meu ambiente de estudo, porque eu vou precisar dele mais um tempo, sabe? E aí comecei a estudar na época para o fiscal do trabalho, que era um concurso que vinha Aham. logo na sequência do meu. Foi uma época boa, teve uma boa, né, quantidade de Uhum. concursos, né? E aí eu comecei a estudar para o fiscal do trabalho. Eu lembro que você deve conhecer bem, que você é dessa área trabalhista,
aquelas normas regulamentadoras do trabalho, Sim, né? E no concurso de AFT cai cai um monte bastante. daquelas normas ali. Aí eu comecei a estudar um monte lá de norma. Eu lembro aquelas normas para caixa de supermercado, que Aham. altura que tem que ficar o caixa, não sei o quê, tá? É, de ergonomia, Isso, né, de segurança e medicina do trabalho. isso. Então, assim, eu me lembro que eu só parei de estudar aquilo quando saiu o resultado da Receita. Nossa. Aí eu passei, aí acabou que eu nem fiz a prova de fiscal do trabalho, enfim, porque o que eu queria mesmo era da Receita, Você já sabia felizmente que tinha você dado queria a certo. receita desde o começo e desde o começo o Isso, foco foi esse, né, você nem isso, chegou exatamente. a E assim, fazer esse, outros. e de certa forma, esse é um outro erro, porque deu certo, mas podia ter dado muito errado, porque assim, eu foquei só na Receita, eu não estava olhando para outras oportunidades. Então, assim, às vezes podia não ter dado certo a Receita, mas se eu tivesse feito uma preparação do jeito que a gente geralmente aconselha hoje, né? Uhum. Os nossos alunos para, beleza, você quer estudar para Receita? Estuda para ela. Mas vamos montar aqui um plano de estudos para que você consiga, no meio do caminho, pegar algum outro bom concurso fiscal que saia, algum concurso que tenha ali uma boa relação com as matérias que você está estudando, tal. É, isso é muito importante, né, Né? essa questão do foco e, ao mesmo tempo, não fechar os olhos para as outras oportunidades que podem surgir, Isso, né, exatamente. que sejam semelhantes também para você não sair totalmente É, fazendo tudo, atirando para todos os lados, não é. focando em nenhum, né. Exatamente. Tem que ter um balanço, né, entre você ficar única e exclusivamente dedicado a um concurso, mas também você não sair atirando para tudo que é lado. É. Eu lembro também que quando eu estudei, eu comecei a estudar e aí logo em seguida saiu o edital, então eu não tive muito tempo, assim, de ficar pensando muito, mas Uhum. saíram outros concursos nesse meio tempo que, na época também, quando eu comecei a estudar, eu não tinha também nenhum traquejo em relação à prova, enfim. Eu falei: "Não, eu vou fazer para testar as matérias que são semelhantes". Então, enquanto o edital do TST já tinha lançado, teve, se eu não me engano, TCU e ANA, umas agências, estava tendo várias Sim. agências nesse ano de 2012. Uhum. E aí, quando foi chegando perto da prova, eu falei: "Eu não vou perder meu tempo indo fazer essa prova, que não tem nada a ver", tinha peça técnica, eu não ia conseguir fazer peça técnica. Sim, Eu só sim. gastei o dinheiro da inscrição, não vou fazer, vou É. perder uma tarde inteira que eu poderia estar estudando para matéria que eu Uhum. realmente tenho chance de passar, que é no tribunal, né. Sim, sim. É Então, isso mesmo. eu perdi dinheiro, assim, com Você inscrição. contribuiu, né, para que as bancas estivessem mais É, exatamente, mais vamos pensar por esse lado. exatamente. É, mas em relação à receita Uhum. mesmo, assim, ao Sim. cargo, como que era o dia a dia, enfim, ser um auditor Uhum. fiscal da Receita Federal, né, deve ser bem interessante. Olha, foi bem legal, assim, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, né, naquela época, comparado com hoje, a gente tinha muito menos informação, né. Hum. Então eu entrei na Receita Federal com muito poucas informações do que eu efetivamente iria fazer, de como era. Eu até estava comentando, né, eu não sabia nem que tinha progressão de carreira, eu achava que o É. salário que eu ia receber para sempre era aquele que estava ali no edital, né. Depois que eu descobri inclusive que o primeiro salto, né, ele é bem legal já, tipo, do primeiro para o segundo já era quase uns 2.000, assim, de A aumento, mais. então, pô, já estava bom e com mais 2.000 estava ótimo, né. É. Então, acaba que entrei meio assim, né, meio perdido. Na verdade, assim, depois que eu passei no concurso, é que eu fui conhecer uns fóruns que existiam na época para concurseiro trocar informação. E é ali que eu comecei a conversar com os meus colegas, meus futuros Uhum. colegas, né? E aí fizemos o curso de formação juntos aqui em Brasília, Hum. que é um período bem interessante, assim. É tenso, o curso de formação da Receita é tenso, porque É. você ainda não é, você ainda não foi nomeado. Você passou no concurso, mas o curso de formação ele é eliminatório. Ah, tá. Então você fica naquela tensão, porque você pode ser eliminado por nota. Esse é o de menos, porque assim, quem passou no concurso Não vai ter não dificuldade vai ter nessa dificuldade parte, né. nessa parte. Não pode também chutar o balde. Claro. Se você não acompanhar as aulinhas ali do curso de formação, estudar um pouquinho, você... Teve um colega meu que em uma das provas ele tirou a nota mínima, mas, enfim, ele entrou. Não teve nenhum da minha turma que foi reprovado no curso de formação. Mas teve situações bem dramáticas, porque o problema não é só você ser eliminado pela nota, mas que pega mesmo a questão de falta, porque o limite de faltas Hum. do curso de formação ele é bem pequeno.
E eu me lembro de um colega, foi até uma situação bem triste, assim, bem triste mesmo, porque durante o curso de formação, a esposa dele começou a ter alguns problemas de saúde. Uhum. E aí ele estava aqui, ele não podia ficar lá com ela porque ele não podia tomar essas faltas, né? Enfim, aí eu me lembro que todo final de semana ele dava um jeito de ir. Na maioria dos finais de semana a gente não tinha aula, tinha um ou outro que Uhum. tinha aula também, mas em regra a gente não tinha aula no final de semana, então ele dava um jeito de ir para lá, tal. Gastou as faltas que podia gastar, né, para poder estar com ela. E acabou que depois ela faleceu, inclusive. Nossa, Isso que depois triste. do curso de formação, isso já depois da gente entre o final do curso de formação e a gente ser nomeado. Então era uma coisa séria mesmo, sabe? Uhum. E assim, na época, essa preocupação com as faltas, ela pega bastante assim no curso de formação. Fora isso, é um momento legal, é um momento que você está conhecendo os seus futuros colegas, a partir dali você cria verdadeiras amizades, são É. pessoas que você vai ter contato por bastante tempo. A gente estava todo mundo junto ali, mas cada um ia para um canto do país diferente. E aí, o que que era legal, né? Que a gente entrava, poxa, teve um colega meu, por exemplo, que eu me lembro que eu entrei no Porto de Manaus. Em Manaus, a gente entrava, tipo, a gente entrou uns 40 juntos. Então, a Que gente legal. tinha uma turma mesmo ali. Mas esse colega, ele foi sozinho para Itacoatiara, que é uma cidade que fica subindo o rio Amazonas ali, rumo ao litoral. Então só que ele foi sozinho para lá. Só que como ele conhecia a gente fez curso de formação junto e tudo, tudo que era dúvida que ele tinha, essas coisas, ele sabia que ele podia ligar lá para o Porto de Manaus, que a gente estava lá Tem um para apoio ali, ajudar e né? tal. Então isso é uma coisa bem legal. De vez em quando acontece com alguns, dependendo da posição que você fica e tal, você vai acabar indo para um lugar que vai ser só você, né? Uhum. Que vai ter alguém ali doido para ir embora e que você vai chegar e aquela pessoa rapidamente vai embora. Mas aí você conta com esse apoio, principalmente dos colegas da sua turma, Essa é né? Que legal, com foram para. formação mesmo. É. Comigo aconteceu também. Eu tive a sorte, assim, de entrar na primeira leva, né, das Uhum. nomeações. Então era uma turma também muito grande, que ninguém sabia onde ia ser nomeado. Desculpa, onde Sim, ia ser lotado, né. sim. Então acabou que a gente ficou com aquelas amizades ali, essas coisas, tipo, progressão de carreira. Vocês já progrediram, não Isso, progrediram? é. Como é que tá a questão de aposentadoria, quando teve a migração, enfim. Esse Uhum. suporte até hoje são das pessoas que realmente entraram comigo, assim, você cria esses vínculos, É, né. é bem isso, acaba que isso ajuda bastante, assim, é legal esse momento, né. Mas aí eu tomei posse, entrei me lembro que na Receita Federal tem uma coisa que eu acho que é bem peculiar da Receita, eu acho que eu não vejo muito em outros órgãos, mas na Receita todo mundo procura tomar posse no primeiro dia. Tipo, se porque você sabe, né, você é nomeado, aí eu acho que você tem um prazo de 20 ou 30 dias entre o momento que você é nomeado, para você tomar Tomar posse. posse e entrar em exercício. Na Receita, todo mundo quer, no dia que é nomeado, quer já Já tomar tomar posse. posse e entrar em exercício, porque isso afeta os critérios de remoção lá na frente. Então, Hum, tipo, se você tomar posse um dia depois da sua turma, você tá atrás de todo mundo em entendi. termos de critério para conseguir ser E removido isso é importante, posteriormente. né, como você falou, você pode ficar É, num lugar ruim, exatamente. Um dia que você está para trás de todo mundo uma desvantagem enorme. é uma desvantagem muito grande. Então, o que que aconteceu, né, no nosso caso? A gente foi, por exemplo, quando a gente sabia que estava mais próximo ali de nomear, a gente estava sempre em contato com a Receita para ter essa visão, a gente foi para Manaus, né, e ficamos hospedados lá. Foi legal que quase todo mundo ficou no Ficou mesmo junto. hotel, assim, então foi mais um momento ali para Convivência, conhecer e né. conviver mais ali com as pessoas. E a gente ficou umas 2 semanas aí nesse hotel, todo dia acordava, olhava o diário oficial para ver se tinha saído a nomeação ou não. Até que um determinado dia saiu, enfim, a gente ficou no hotel que era bem perto da alfândega, né, onde a gente ia tomar posse, fomos lá, enfim, foi bem legal, sabe, foi uma experiência diferente, assim. Imagino. E a remoção, como que funciona lá na Receita? Tem, tipo, um concurso entre as pessoas que se inscrevem para as outras localidades Pois é, ou tem alguns critérios, né? exatamente, assim, uma vez que você está eu tive inclusive, né, aproveitando,
Eu tive 3 remoções no meu período na Receita. 2 pelo concurso de remoção e uma remoção de ofício, né? Nas remoções pelo concurso de remoção, essas são as mais comuns, essas são a que a maioria das pessoas acaba em algum momento fazendo. No meu caso, por exemplo, eu fui lá para Manaus. Aí, quando chamaram os excedentes do meu concurso, a segunda turma, né, do meu concurso, eles sempre que vão chamar novos auditores, abrem um concurso de remoção, e aí, nesse concurso de remoção, você vai colocar, basicamente é o quê? É uma tabela onde você vai colocar, ó, minha prioridade é ir para, sei lá, para São Paulo, mas se eu não conseguir São Paulo, eu quero Brasília, se eu não conseguir Brasília, sei lá, eu quero tal lugar, você coloca. Você pode colocar todas as unidades da Receita, se você quiser, né? Você coloca as que você quer. Em Você ordem não de tem que estar preferência, muito né? preocupado assim com quais vão ter mesmo vaga ou não. Você coloca todas que você quer em ordem de preferência. É muito bem feito esse sistema, Ah, legal. porque cada um coloca ali as suas preferências e aí o sistema vai levar em consideração, vai priorizar aquelas pessoas que têm mais antiguidade, que é basicamente isso que eu estava te falando, né? Se você está há mais tempo na Receita, por isso que um dia a mais, Na pós com faz relação à diferença. sua turma, faz diferença. Eles levam em consideração também a cidade onde você está. Então, se você está numa cidade, vamos dizer assim, mais inóspita, que está num lugar que... Vou dar um exemplo concreto, assim, Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, com tudo isso que está acontecendo lá, uma cidade que não tem um aeroporto, você tem que ir dali, você tem que, enfim, ir de carro para a capital para conseguir voar para outro lugar, eventualmente não tem escolas boas ali e tal, tem um peso maior. Então, por exemplo, uma pessoa que fica um ano em Pacaraima, ela está na frente de uma pessoa que ficou um ano em Manaus, ou uma pessoa que ficou... E uma pessoa que ficou um ano em Manaus está na frente de uma pessoa que ficou um ano em Brasília. Então, legal. esses sistemas são... O sistema leva, então, em consideração essas informações, né? E aí, quem está mais acima tem preferência nas escolhas. Só que, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, não tinha uma vaga no concurso de remoção, né? Por exemplo, às vezes não tinha nenhuma vaga para Brasília. Só que tem uma pessoa daqui de Brasília que ela está mais à frente na pontuação, porque ela já está mais tempo na Receita, e ela consegue, sei lá, ir para Curitiba. Aí essa pessoa que foi para Curitiba, ela liberou uma vaga em Brasília. E aí a gente que estava mais para baixo podia conseguir essa vaga dela em Brasília. Então o sistema ele vai girando algumas vezes, né, para permitir essa realocação dos servidores. E aí você consegue lá a sua remoção, e essa remoção é uma que é muito legal, você não tem que pedir para ninguém. Porque uma coisa que eu não sei você, mas eu nunca gostei de ter que ficar pedindo, chefe, por favor, deixa eu remover, tem um fulano ali que quer trocar comigo, é muito chato essas coisas, né? Um dos motivos de eu ter entrado no serviço público é justamente que eu não gostava muito desse negócio de ficar puxando o saco, ficar bajulando, ficar pedindo licença para fazer as coisas, enfim. Então, e o legal do concurso de remoção é esse. Você vai lá, você se inscreve, você conseguiu, você vai, não tem que pedir para ninguém. Vai chegar lá no diário, vai sair no diário oficial que você foi removido e ponto. Então, isso eu achava muito legal. Só que a remoção, pelo concurso de remoção, se você quer ir para uma localidade muito disputada, vai demorar. Se você quer, por exemplo, ir para uma capital do Nordeste, tenta lembrar aqui o que era mais difícil. Assim, são as capitais do Nordeste, né? Você quer ir para Fortaleza. Não é trivial ir para Fortaleza. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, agora, onde que geralmente é mais fácil, né? São as capitais do Norte, inclusive foi para onde eu fui de cara, inclusive, né? Que é geralmente onde tem mais vaga, as fronteiras no Norte, no Sul, enfim, as fronteiras em geral são um pouco mais fáceis. Brasília costuma ter vaga também, e São Paulo costuma ter. Né? São Paulo, se você não for de primeira, na primeira remoção, você geralmente consegue já ir para São Paulo. Né? E agora, essa é a principal forma de remoção. Mas fora isso, você pode ser removido de ofício, né? Que foi o meu caso. O que aconteceu? Eu estava em Guarulhos na época, e o pessoal daqui de Brasília queria que eu viesse para assumir uma chefia aqui. Então, aí, nesse caso, eles me removeram de ofício. Acabou sendo bom para mim, também do ponto de vista pessoal, porque quando você é removido de ofício,
A minha esposa era servidora na época também, né? Ela era servidora do TRT-15, e aí, quando eu vim de ofício, Ela ela conseguiu vir com também você. consegue acompanhar, né? Aí a Lei 8.112 até Uhum. obriga o órgão a... Aí não é Sim. discricionário, né? Aí, como eu vim de É para ofício, ela acompanhar o tem que cônjuge. vir e ponto final. E aí ela veio comigo, foi quando ela começou a trabalhar, talvez quando vocês se conheceram até, né? Sim, No TST, e depois, sim, ela foi chamada no cargo dela mesmo do para TST, né? Para analista. analista. Mas, e fora isso, só para comentar de mais um tipo de remoção que volta e meia o pessoal pergunta, né? Que é a remoção por meio da corregedoria. Então, assim, a Receita, ela tem uma corregedoria muito forte. Até porque a corregedoria da Receita tem acesso a muito mais dados sobre você do que outras corregedorias, né? A corregedoria é o órgão que fiscaliza os servidores, né? Vai verificar casos de desvio funcional, essas coisas assim. E, por exemplo, a Corregedoria da Receita, ela consegue ver o seu imposto de renda. Então, ela consegue verificar, peraí, deixa eu ver aqui dos auditores fiscais, quem que está gastando em cartão de crédito valores que não fazem muito sentido em relação ao salário de auditor, né? Então, a Corregedoria, ela consegue fazer trabalhos que outras corregedorias não têm tanta facilidade. E o trabalho na corregedoria, ele é um trabalho meio inóspito, porque você vai criar inimizades ali. Por mais que você seja sério, não sei o quê, aquela pessoa que está passando por um PAD, ela não vai querer ser sua amiga. Claro. Não vai desejar seu bem, né? Então, por conta disso, a Receita permite que, depois de 3 anos trabalhando na corregedoria, em um determinado lugar, você pode escolher para onde você quer ir. Você pode escolher a cidade e a unidade. Por exemplo, Rio de Janeiro, que tem várias unidades, né? Você pode, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro, para a delegacia da Barra da Tijuca, por exemplo. Então, acaba que a corregedoria é um caminho que as Para você chegar pessoas mais que rápido, às buscam, vezes, né? principalmente para quem busca ir para lugares muito difíceis, muito disputados. Acaba que é um caminho que não é trivial entrar na corregedoria, não é assim também, eu Tão quero ir para fácil, lá, tão porque simples, eles fazem, até pela característica do trabalho, eles fazem uma seleção mais rigorosa de quem vai para lá, né? Mais uma vez que você entre na corregedoria, você tem esse benefício de, depois de 3 anos, você legal. mudar, né? E hoje em dia tem teletrabalho na Receita É isso que eu ia também, então... perguntar. É bem flexível, assim, porque já é um trabalho meio que externo, né? O do Assim, auditor. porque acaba que tem vários trabalhos diferentes, mas quando você pensa na fiscalização Sim. mesmo, né, a fiscalização, seja a tributária, seja a aduaneira, ela hoje ela é feita praticamente toda baseada em sistemas, né? E o auto de infração é um processo eletrônico e toda a comunicação que você faz com o contribuinte é por meio eletrônico mesmo. Então, acaba que essas atividades elas já vinham ganhando mais e mais facilidades para serem realizadas à distância, e com a pandemia acabou que isso foi potencializado, né? E mesmo várias outras áreas que não tinham exatamente essa característica, algumas áreas mais administrativas dentro da Receita, também entraram nesse regime de teletrabalho, e eu acredito que muita coisa vai acabar permanecendo assim. Ficando, né? Quando você pensa assim, eu acho que, pelo menos quando eu penso em auditor, a gente geralmente pensa na parte de fiscalização, mas você falou que tem umas outras atividades também que podem ser exercidas, inclusive pelos auditores, questão administrativa. Isso, porque assim, a Receita acaba que ela é um órgão muito grande, porque ela, para começar, né, que ela pega toda a parte dos tributos federais, e quando eu falo tributos federais, estou falando desde a fiscalização, né, de quem eventualmente está sonegando, mas também o trabalho de arrecadação, que é o trabalho... A arrecadação é um trabalho mais administrativo, que é o quê? É gerir todos esses sistemas para que, eventualmente, você quer pagar um determinado tributo, você quer pagar o seu, sei lá, você tem uma empresa, você quer pagar um DARF, enfim. Tem que ter um sistema, né, com um convênio com as redes bancárias e tal, para que essa arrecadação seja feita e vá parar nos cofres públicos, né? Essa parte, então, é uma parte mais até quase logística, assim, vamos dizer assim, da arrecadação, e a Receita tem que administrar também. Então, tem a parte de cobrança também, né? Porque você tem as fiscalizações, mas aquilo ali, eventualmente, tem que passar por um processo de cobrança, tem as etapas, tem dívida ativa e por aí vai.
Então, tem todo esse trabalho também na área de tributos. Tem a parte de julgamento dos autos de infração que outros fiscais fazem, né? Você tem o julgamento administrativo, que é feito por auditores da Receita, e mesmo no nível mais alto administrativo, que é o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, você também tem ali metade dos representantes do CARF são auditores da Receita e a outra metade são indicados pela sociedade, né? Mas, enfim, você tem até ali. E fora isso, você tem o lado da aduana, né, da Receita Federal, que foi até onde eu atuei mais, e também você tem ali fiscalização, você tem a parte logística mesmo, de controle das operações de importação, umas coisas mais relacionadas com a segurança mesmo Deve ser bem legal essa parte, né, de importação e É bem exportação. interessante. Como eu te falei, quando eu estudava para o concurso, Não eu não gostava gostava tanto. de jeito nenhum. Mas acabei, pelo acaso ali, indo parar no Porto de Manaus, comecei a trabalhar com isso, encontrei uma atividade que eu gostei muito lá dentro, né, que a atividade que eu atuei a maior parte do tempo chama Procedimentos Especiais de Controle Aduaneiro, que é basicamente assim, são fiscalizações, são operações focadas em identificar potenciais fraudes em importação e exportação. Então, o foco era encontrar fraudes. E aí, quando eu falo fraude, eu estou falando do quê? Laranja, por exemplo. Às vezes, uma pessoa que ela não quer aparecer para a Receita ou não pode aparecer para a Receita por algum motivo, ela usa um laranja para fazer uma importação em nome dela. Muitas vezes, utiliza-se importação e exportação para mandar dinheiro para fora ou para trazer dinheiro para o Brasil. Às vezes, você subfatura, superfatura uma importação e o seu objetivo, às vezes, o objetivo é só não pagar imposto. Tem gente que não. Traz um bem que custa 1 milhão e diz que custa 100 mil só para não pagar imposto em cima de 1 milhão. Isso acontece. Mas, muitas vezes, esse subfaturamento ou superfaturamento, ele acontece, na verdade, porque o deslocamento da mercadoria está sendo usado, na verdade, para lavar dinheiro. Então, o comércio exterior é muito utilizado para lavagem de dinheiro. Então, assim, é uma área que eu nunca tinha parado para pensar, mas que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, de fazer treinamentos com o pessoal lá dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, mas com o pessoal tanto da aduana como da... Porque lá é separado, lá eles têm um órgão que é o que seria a Receita Federal a partir de impostos mesmo, tributos internos, e você tem a parte de aduana, que é um outro órgão, mas tive a oportunidade de conviver com eles, de trocar experiências. Internamente aqui também, eu participei de o Ministério da Justiça, ele tem ele centraliza um trabalho que chama, um grupo de trabalho, vários grupos, na verdade, chama ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e, sei lá, mesmo que corrupção, lavagem de dinheiro, acho que é isso. E aí eu pude participar disso daí, que aí tinha a Polícia Federal, tinha Ministério Público, inclusive alguns que depois ficaram famosos ali durante a Lava Jato, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles. Então, acaba que você tem uma visão do todo, né? Você tem a da Receita, mas tem a visão do cara da Polícia Federal, a visão da pessoa ali que está no Ministério Público, no Banco Central, enfim, tinha gente de diversos órgãos, assim. Isso eu acho muito legal, essa conexão, assim, com outras coisas nessas investigações, digamos assim. Sim, né? sim. Não, é bem legal quando você sai do seu mundinho ali, né? A gente fica ali no nosso mundinho ali da Receita, mas quando você começa a conhecer essas outras visões e tal, às vezes bate uma inveja, né? Pô, eu queria estar no cargo dessa pessoa. Galera da BIM também, né? Exatamente. Deve ter muita coisa interessante, Sim, assim. sim. Não, foi um período bem legal. E eu gostava desse trabalho, né? Eu gostei muito desse trabalho de combate à fraude na importação e assim, porque era uma coisa, isso eu achava muito legal, assim, a gente tinha muita independência no que a gente fazia, a gente era muito autônomo, então, na época eu era chefe dessa seção, então a gente estava ali todo dia acompanhando as importações pelos nossos sistemas, né? Eventualmente a gente encontrava alguma coisa pelos métodos de análise que a gente utilizava que, pô, isso aqui tem cara de que está errado, né? Por algum motivo, isso aqui tem cara, sei lá, esse importador está trazendo essa mercadoria aqui, mas não parece que é para ele, não.
sei lá, a gente às vezes olhava ali e via, pô, esse cara não tem renda para trazer essa coisa. Uhum. Então, será que é para ele mesmo, né? E dali você para aquela importação, intima o importador, enfim, pede uma série de documentos, pesquisa mais nos sistemas da Receita, eventualmente aplica a sanção que você tem que aplicar, né? Normalmente Uhum. nesses casos a sanção é a perda da mercadoria mesmo, né? É a perda da mercadoria, mais alguma multa e mais representação para fins penais. Geralmente tem algum crime envolvido ali, ou alguma Uhum. suspeita de crime, na verdade, né? A gente não apura crime, Uhum. mas quando a gente tem a suspeita de crime, a gente faz a representação, né? Uhum. E era isso, então, e era um trabalho assim, que você não tinha muita ingerência externa, sabe? Não tinha, Isso é muito e positivo, isso eu né, essa acho muito autonomia. legal. E a Receita, ela tem uma característica bem interessante nesse aspecto, assim, em todo o período que eu fiquei lá, é claro que assim, não vou dizer que é o mar de rosa, que isso não acontece nunca, mas em todo o período que eu fiquei na Receita, eu nunca tive uma situação de um chefe que falou, ó, você tem que Faça fiscaliza de essa certa mercadoria forma. aqui, ou faz de tal forma, ou libera esse outro aqui porque é do fulano. Isso não aconteceu, nenhuma vez, Que sabe? legal. A gente sempre teve muita liberdade e, na verdade, quando teve situação um pouco mais crítica, assim, por exemplo, teve um importador que eu tinha parado a importação dele por uma série de motivos lá, Uhum. e era mercadoria grande, era um iate, na verdade. E esse cara, ele era um pouco mais influente, ele foi na mídia, foi na rádio, na verdade, lá. Na rádio lá de De Manaus para Manaus falar mal mesmo. da gente, tá? E eu achei muito legal, porque o inspetor, hoje chama delegado, né? Mas na época chamava inspetor o chefe da alfândega, né? E, pô, o inspetor defendeu a gente, ele me chamou, né? Que legal. Porque ele acabou que, como o cara foi na rádio falar mal da gente, a rádio depois procurou o inspetor para ouvir o lado dele, enfim. E ele me chamou lá junto para Que bacana. acompanhar com ele lá e fez uma defesa muito, muito boa assim do que a gente estava fazendo, sabe? Da legalidade do procedimento e não sei o quê. Então, foi bem interessante, assim, a experiência que eu tive nesse aspecto, nesse lado, Ah, assim, legal. foi bem positivo, sabe? É um dia a dia, assim, eu acho que não devia ser tão monótono, assim, né, até por conta Exatamente. Não, eu das gostava, características das assim, e era um trabalho que mercadorias. eu me identificava muito. E você vê muita coisa diferente, né? Sim. Você vê eh, importação de cabelo, enfim, eu nem sabia que existia isso, né? E a gente pegou, inclusive em Manaus não, em Guarulhos, a gente pegou, e muda muito de lugar para lugar. Quando você trabalha num porto, como o Porto de Manaus, o tipo de mercadoria Tem que essas você vê características, é né. um. Quando você vai para um aeroporto como o de Guarulhos também, aí já é outro tipo de mercadoria. Mas ali em Manaus mesmo a gente pegava muita coisa, eu me lembro de importação de lojinha de 1,99, Ah, coisas aí da China. vem um container cheio de bugiganga da Da China, assim, China. sabe? Muita, muita, muita coisa. E no meio daquilo ali, muitas vezes está tudo certinho e tal, mas muitas vezes tem pirataria, tem uma série de coisas que você tem que estar ligado, assim. Você nunca sabe o que vai ter ali. Pode não ter nada, né? E na maioria dos casos você não vai achar nada mesmo, assim, de incorreto, mas eventualmente pode ter pirataria, eventualmente pode ter alguma coisa que é danoso para a saúde, pode ter alguma coisa que requer, por exemplo, alguma autorização da Anatel, por exemplo, coisas que têm Bluetooth, eu me lembro que coisas que tinham Uhum. Bluetooth, você precisava de uma homologação da Anatel. Não é qualquer coisa que podia entrar no Brasil com Bluetooth, porque eventualmente podia interferir com outras coisas e tal. Hum. Enfim, só que são coisas assim, não tem uma receita de bolo, sabe? Você vai aprendendo isso na prática, né? E, enfim, era um trabalho legal, assim. Diferente, né. E É. você falou essa questão da pessoa que foi na rádio. Em algum Uhum, momento, assim, você achou perigoso esse tipo de trabalho, no sentido de até ameaça? Porque pode ser que você lide uhum. com pessoas muito influentes, como você mesmo falou, pessoas que, enfim, têm uma situação financeira muito boa, ou então em cidades menores eu acho que talvez seja pior essa questão, assim, de Olha, ameaça ou é, propina também, né. sim, sim. Como que Acaba funciona? que, acaba que você, quando você começa a trabalhar, né, uma coisa muito legal ali, uma coisa que eu gostei bastante ali do ambiente na Receita, é que você aprende muito, né, com o pessoal mais velho ali, né.
A gente teve, em particular em Manaus, a gente teve uma recepção excepcional do pessoal que legal. estava lá antes, e esse pessoal, eles acabaram ficando uns 3 meses ainda com a gente, né, até eles serem removidos. Acho que inclusive que foi importante, assim, eles ficarem esses 3 Contato, meses né? para a gente aprendeu muito com eles ali. E depois a gente fez a mesma coisa, quando a gente foi removido, a gente também ficou uns 3 meses ainda com a nova Período de turma, né. adaptação ali, né? Isso, é. E você aprende muito ali, e não só você aprende ali com eles naqueles 3 meses, mas você fica com os contatos, para depois você, nas necessidades, você buscar essas pessoas. E a gente aprendeu muito sobre isso, sobre essa postura que você precisa Sim. ter a todo momento, porque assim, o auditor da Receita acaba que muitas vezes ele tem muita liberdade, muita autonomia, só que Uhum. junto disso você tem esses problemas, você tem que estar preocupado com essas situações envolvendo eventuais tentativas ali de suborno, Sim. ou alguma pressão, alguma ameaça velada, enfim. Mas não é uma coisa, assim, a minha área em particular era uma das áreas mais sujeitas a isso, Uhum. porque a gente tinha um trabalho, o nosso cliente, que a gente costumava falar, né, enfim, o contribuinte que a gente atendia, era o contribuinte de uma importação que tinha suspeita de fraude. Não Ou era, seja, não era igual, sei lá, por exemplo, o colega que trabalhava no, sei lá, no despacho mesmo de importação e de exportação, ele estava fazendo uma verificação normal ali das mercadorias. A princípio, não tinha suspeita nenhuma, mas no nosso caso, a gente já pegava uma coisa você já parte do que você pressuposto tinha, que pode ter alguma coisa errada, né? que tem uma coisa errada, e fraude é uma coisa que pressupõe dolo, né? Então você, Sim. na verdade, É está grave, pensando em né? alguém que não simplesmente cometeu um erro, que a pessoa quis fazer uma coisa errada ali, né? E aí, assim, o que acontecia é que a gente tinha, a gente acabou precisando aprender mesmo como lidar com essas situações, né? E do ponto de vista de suborno, só teve uma vez que eu achei que uma pessoa ia oferecer alguma coisa para mim, né, no caso. Uma coisa que eu aprendi com meus colegas foi justamente assim: você precisa o tempo todo mostrar um certo distanciamento em relação ao contribuinte. Você tem que lembrar o tempo todo, você não é amiguinho dele, você tem que ser respeitoso, você tem que atender bem, tratar bem, mas você Mas não é tem amigo. limite. Então, assim, teve essa situação de um contribuinte da importação que estava cheia de problema mesmo, que ele foi lá um dia lá, pediu para falar comigo, eu sempre atendi, nunca recusava assim, mas sempre atendia na frente de outras pessoas Uhum. também, que é um dos Um tipo de cuidados que cuidado, você né? aprende, né? Você nunca vai ficar sozinho, você Uhum. e um importador, especialmente numa situação como essa, para realmente não dar nem a oportunidade dele te oferecer alguma coisa, Ah, legal. né? E nesse caso, eu me lembro que ele pediu meu telefone, aí eu passei para ele o telefone lá da Do repartição, o setor telefone mesmo, né? fixo mesmo, e ele, não, é que eu queria o seu celular, porque eu queria falar com você no final de semana, alguma coisa assim. Aí eu, pô, o que esse cara quer falar comigo no final de semana, sabe? Tem. É, alguma coisa Então, tem. então, é o tipo da coisa ali que talvez, talvez em outro momento eu pudesse até ter dado o meu celular, porque eu não tinha essa malícia e tal, Sim. mas ali, principalmente tendo ouvido, né, dos colegas, ó, fica esperto com essas coisas e tal, né, não vai Essa troca almoçar de experiência realmente é, sim. é muito. Você Tem aprende muito muito valor, nisso, né? você aprende Com muito nessas certeza. horas. Então eu peguei e falei pro cara: "Não, ó, meu telefone pessoal eu só uso realmente para questões particulares, Não, sou então se autorizada a quiser dar meu falar telefone comigo". particular. É, Tem as. você tem ali o seu jeito de responder. Com relação a ameaça física, essas coisas, Uhum. nunca aconteceu. O que já aconteceu, mas de novo, porque eu trabalhava numa área que era assim, e principalmente no início ali, eu estava muito empolgado, eu gostava muito daquilo ali, a gente ia para cima mesmo, assim. E aí, eu me lembro de um importador que, na verdade, ele era um cara, tinha mais dinheiro assim, tinha um advogado bom, um advogado caro ali e tal. Eu me lembro que o advogado dele, uma vez, foi lá conversar com a gente também. Uhum. Na nossa área, a gente sempre teve esse hábito de receber Uhum. o contribuinte, porque muitas vezes, e eu achava importante receber, porque de vez em quando,
a gente achava que, nossa, está tendo uma fraude aqui, não sei o que e tal, e o cara vinha com uma explicação que era totalmente factível e tinha documentos ali que suportavam ali o que ele estava dizendo. Você, pô, vamos parar também de ficar atrapalhando quem está fazendo a coisa certa, né? Porque tem que ter essa preocupação. Só que aí ele veio com esse advogado dele lá, tal, e aí o advogado começou a falar umas coisas, poxa, porque sabe como é que é, né? Vocês acabaram de entrar no concurso, vocês ainda estão no estágio probatório, não tem estabilidade ainda. Então, às vezes, sei lá, uma representação que chega contra vocês, ele não falou que ele ia fazer, sabe? Sim. Ele falou, às vezes aparece uma representação aí contra vocês, pô, pode dar um problema para vocês, tal. Eu sei que foi difícil passar no concurso. Ele jogou esse papo, assim, daquele advogado bem malandro mesmo, assim, sabe? Mas, assim, a gente... Aí de novo, né, os nossos colegas nos orientaram bem também nesse aspecto, assim, para tudo que você faz tem que estar muito bem documentado, né? Numa situação como essa, você não vai ficar batendo boca com o cara quer ficar falando ali de que representação, você não vai ficar ali, você vai me representar, você não vai ficar entrando num bate-boca desnecessário. E o mais importante é cuidado redobrado realmente para tudo que você fizer ser bem defensável, né? A gente sempre tinha esse cuidado de tudo que eu fazia pensando que eventualmente um dia aquilo poderia ir parar numa corregedoria e como é que eu iria explicar? Por que eu fiz essa auto-infração assim? Por que eu não fiz nesse outro caso aqui? Enfim, então eu sempre tinha essa preocupação, não é ficar neurótico, sabe? Sim, sim. Mas é você ter o cuidado de pensar, pô, e se um dia, eventualmente, eu tiver que explicar isso daqui? Eu consigo? Eu tenho documentos para isso? Eu tenho e-mails, eu tenho, enfim, Previamente, você já aqui. pensava nas soluções Então, que... não tem jeito, sabe? Você tem que ter esse cuidado. Claro. É um cargo de muita responsabilidade, né? É um Sim, cargo alto, né? É. Enfim, que tem sua responsabilidade também Isso, atrelada exatamente. a tudo, né? Exatamente. E... Mas é legal. É. É E bacana. ao mesmo tempo é bem remunerado por isso, né, Arthur? O salário Sim, é um dos salários sim, mais altos do exatamente. país. Como você falou, você nem sabia que tinha progressão. Exatamente. E hoje o salário está bem legal, né? Ainda mais com o bônus lá de produtividade. O pessoal está começando ganhando 21, mais ou menos. E no final da carreira, com o bônus, embora ele não foi regulamentado ainda, mas ele já é uma parcela fixa, já está em mais de 30, né? Então, uma remuneração bem... Não, é uma legal. remuneração uma das mais altas do país, né? Se você for parar para observar, assim. Então, quem se identifica realmente com a área, o dia a dia parece ser bem interessante, como você falou, citou alguns casos, inclusive, né, de situações que aconteceram com você. Isso. E muitos benefícios também, né? Com certeza. Não, acaba que... e é uma instituição muito respeitada, Sim, né? grande, respeitada. E você tem essa flexibilidade de trabalhar em várias áreas diferentes. Às vezes você não se identifica com a área aduaneira, mas aí você vai trabalhar com imposto de renda. Imposto de renda é um mundo à parte, assim, tem muita coisa. Tem toda aquela parte de pessoa física ali, do imposto de renda, né? Que hoje em dia está cada vez mais fácil de você fazer imposto de renda, né? Claro que a gente sempre acha difícil, mas se você comparar com como era no passado, antes era inviável você fazer sozinho. Você precisava contratar alguém para fazer o seu, né? E precisava levar em disquete lá para a Receita e tal. Mas hoje em dia, a declaração já vem pré-preenchida, então tem todo um trabalho ali. Aí tem um imposto de renda de pessoa jurídica também, que, enfim, tem umas fiscalizações bem interessantes, tem um contato com os órgãos internacionais, né? E a Receita, ela está muito em contato, inclusive acontece bastante, assim, de, eventualmente, você ir para uma viagem internacional para representar a Receita na OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, ou, eventualmente, em alguma coisa da OCDE, enfim, tem no Mercosul, aqui é muito comum, viagens aqui dentro do Mercosul. Eu me lembro que na época eu estava lá, surgiu uma oportunidade para eu ir para a capital do Azerbaijão. Vamos ver se você sabe, capital do Azerbaijão. Não faço ideia. Eu só sei por causa disso. É Baku. Nossa. Porque eu só não fui porque eu ia ser padrinho de casamento bem no final de semana dessa viagem. Mas, enfim, uma oportunidade legal, surgindo, né, de conhecer um lugar que, assim, jamais iria. a passeio eu não, jamais iria. não iria, mas vai que eu gostasse, enfim, quisesse voltar novamente. Que legal. Mas foi bacana. E agora pensando na sua situação atual, né, por que você, acho que essa pergunta é bem recorrente, por que você resolveu sair da Receita mesmo? Pois eu saí da Receita porque o que aconteceu, né? Eu passei no concurso,
como eu te disse, assim, eu senti aquele vazio, agora só estou trabalhando aqui, 5 horas, acabou o meu dia, não tem mais nada para fazer. E aí eu fui buscar outras coisas para eu fazer, outras coisas que eu conseguisse tocar em paralelo e que eu me identificasse. Eu lembrei, né, que uma dessas coisas era dar Legal. aula. Eu tinha dado aula por 4 anos durante a faculdade, eu gostava disso. Era aula para pré-vestibular, mas enfim, eu gostava. E aí eu tive uma oportunidade de começar a dar aula, né? E fui, fui crescendo como professor, fui me tornando mais conhecido. E chegou um determinado momento assim que eu via claramente que, poxa, eu gosto da receita, gosto das coisas que eu faço. Não saí da receita assim, desgostoso, não, mas eu Ah, saí com aquela ideia de que, poxa, tudo bem, eu gosto disso aqui, mas eu gosto muito mais de dar aula. Sabe? Eu gosto muito mais dessa rotina, desse ambiente nosso e tal. E aí, em um determinado momento, eu peguei uma. Eu fiz tudo também muito calculado, né? Você não sai de um carro como da Receita assim, chutando balde e tal, claro. sabe? Eu sempre fui muito precavido quanto a isso. Eu vi que teria condições de fazer isso a partir de um determinado momento. E, e eu primeiro peguei aquela licença para interesses particulares, né? Que você fica sem receber salário, mas você pode voltar para o Para fazer um órgão. teste, né? Isso é legal. Foi meio que um teste, exatamente. Aí eu fiquei um tempo assim, vi que, poxa, não é Era isso que isso eu quero mesmo. mesmo, não quero retornar. E foi isso, mas assim, até tem aluno que me pergunta, poxa, na hipocrisia sua ficar, enfim, orientando o pessoal, incentivando o pessoal a fazer concurso da Receita Federal se Sendo que você você mesmo saiu, né? saiu. Mas eu tendo a falar assim, que sinceramente, eu acho que não, assim, eu saí, eu gostava do que eu fazia lá, é porque eu encontrei uma coisa que eu gostava mais. Da mesma forma, quando eu estava na Embraer, eu gostava do que eu fazia lá, só que eu vi uma oportunidade que para mim, no momento, seria melhor. E da mesma forma, assim, né, eu acho que vale muito a pena, se eu não tivesse entrado na Receita, eu acho que eu não estaria nessa posição que eu estou hoje, então, assim, foi muito importante para eu Claro. chegar onde eu estou, ter passado pela Receita Federal. Então, acaba que eu acho que é super válido. Assim, se você vai entrar e vai se aposentar na Receita, ou se você vai entrar e depois de um tempo você vai encontrar uma outra coisa que você gosta, isso aí é a vida, né? A Pode vida é assim, acontecer né? mesmo, né? Eu acho É. que até na hora de escolher assim, a carreira para concurso, quando você escolhe um tipo de concurso tipo esse, que tem um salário muito alto, dificilmente você vai pensar em fazer outra coisa de concurso Sim, público mesmo depois, é. né? Então, assim, pode ser que a maioria das pessoas que pensem num tipo de concurso desse realmente pensem em aposentar ali. Mas depois Uhum, que você entra, que você tem o dia a dia que você vai vendo realmente o que você gosta, o que você, sim. né, assim, eu vejo muito isso comigo também. Eu sempre pensei em ser servidora, só que a partir do momento que eu tô no serviço público, parece que não tá me preenchendo, tanto que hoje eu tô aqui fazendo uma coisa Sim, sim. diferente, É, enfim, que de alguma forma é um desafio para mim. exatamente. Então, acaba que tem a questão também, tem a questão do salário, lógico, que a gente pensa, mas tem também a questão do prazer, da satisfação, da realização pessoal, né, acho que você como professor, Uhum. você é muito realizado, assim. Pois as pessoas têm que entender isso, né? Às vezes tem gente que, e infelizmente é uma característica de muitas pessoas, né? Elas passam num concurso, começam a trabalhar ali, às vezes elas nem gostam muito do que elas fazem ali, mas também elas não fazem nada para mudar, então É, elas ficam ali só reclamando, reclamando, reclamando todo dia e vão aposentar ali. Agora, essa ideia de, poxa, você está buscando coisas novas, assim, se você se identifica, se você gostou, e eu conheço alguns auditores que, assim, você vê assim, a pessoa nasceu para ser auditor. Ninguém pensa uhum. nisso, né? Quando você é pequenininho, ninguém pensa, É, eu quero ser auditor quando eu crescer. não. Mas tem pessoas que você vê assim, que, poxa, essa pessoa realmente nasceu para ser auditor da Receita Federal, né? Até tive a oportunidade de entrevistar o Iágaro Martins, que na época ele era subsecretário de fiscalização da Receita Federal. Hoje ele já deixou essa posição, mas é um cara que você vê assim, pô, esse cara nasceu para ser auditor da Receita. Ele é muito, muito bom, Que sabe? Muito legal. bom mesmo. E muito vocacionado. Mas tem pessoas que às vezes entram e percebem ali que aquilo ali não é o que elas mais querem. Eu tenho colegas da minha turma mesmo que depois que eles entraram na Receita prestaram outros concursos. Tem colega que virou juiz, tem colega que virou consultor da Câmara ou do Senado, agora eu não lembro. Uhum. Mas a maioria permanece, né? Tem aqueles que a gente vê que gosta, tem aqueles que a gente já vê que são do tipo que vão ficar
reclamando. até aposentar, sabe? Vai muito do perfil de cada um, né? É, Mas o que é exatamente. legal saber é que mesmo quem pensa só realmente no serviço público ali, naquele cargo específico, você tem áreas que você pode mudar de alguma forma Sim, e sim. já muda a atribuição, né? E é bem isso mesmo. Se você quer fazer alguma coisa diferente, você vai ter lugar na Receita para todo mundo. Você tem lugar No para órgão da... piloto de avião, você tem lugar para piloto de lancha, né? Enfim, Sério? Que tem. A Receita ela legal! tem uma divisão de operações aéreas, né? Ela tem uma divisão que cuida dessa parte também que tem esses barcos para alguns trabalhos de vigilância. Que Tem legal. trabalho para a galera que tem mais perfil policial, quer trabalhar com repressão a contrabando, a descaminho, quer trabalhar com vigilância mesmo de recintos alfandegados. Você tem trabalho para o pessoal que, enfim, quer ser programador, não? Quer trabalhar com TI, quer programar. Tem trabalho para caramba nessa área também. É bom de ser um órgão grande, é É, isso, né? e tem as coisas mais variadas. Diversas Quero ser possibilidades. jornalista. Pô, você pode trabalhar na comunicação da Receita Federal, seja a central aqui de Brasília ou a de cada região, enfim, tem muita coisa mesmo diferente dentro da Receita. Assim, dificilmente, se você não se acomodar, se você fizer a sua parte e buscar essas atividades, né, porque elas também não vão chegar até Claro. você, mas se você não se acomodar, você vai achar uma área dentro da Receita que te realiza. E, eventualmente, você vai ficar em uma área, depois de um tempo você não vai, pô, eu quero mudar os diários aqui. Aí você vai mudar, você E o vai concurso de remoção, como mexendo. você falou, é uma coisa que não precisa pedir para ninguém, né? Isso, exatamente. Isso eu acho Então ótimo. é muito bom essa autonomia, assim, acredito que e isso Uhum. um benefício, assim, É, muito grande, essa autonomia, né. com certeza. Bom, eu acho que a É gente bem isso. explorou bastante coisa, né. Você Verdade. tem mais alguma coisa interessante, assim, que você lembrou para Olha, falar sobre o não, cargo? não, eu só queria aproveitar, né, para lembrar, especialmente aqueles que querem estudar com a gente, né, que querem o nosso acompanhamento, que a gente tem feito um trabalho bem legal aqui, Tayane, de acompanhar alunos que estão se preparando para diversos concursos, né? E na área fiscal não é diferente. A gente tem aqui uma equipe de consultores que são aprovados em concursos fiscais muito difíceis, têm uma bagagem bem legal. E o que eu acho mais legal, né, desse trabalho que eles fazem é que eles evitam que você perca muito tempo e que você cometa muitos daqueles erros que quem Sim. está se preparando para concurso, especialmente quem está começando, tende a cometer, né? Uhum. Eu falo de vez em quando, meu irmão perdeu um ano. Meu irmão hoje ele é auditor da Receita também, mas ele perdeu, ele não saiu, ele ainda está Fica na Receita. Mas ele perdeu um ano da vida dele, porque quando ele decidiu estudar para a Receita, ele se matriculou num cursinho presencial lá em São Paulo, muito ruim, sabe? É um cursinho que, assim, extremamente aquém do nível da prova que ele iria exigido, né. fazer, só que ele levou um ano para descobrir isso. Então, às vezes, e hoje em dia, todo mundo tem mais acesso à informação. Sim. Por um lado, isso é bom, por outro, isso elevou muito o nível da concorrência. Então, se você não está estudando os melhores materiais, com as melhores técnicas, enfim, evitando realmente perder tempo, Focando naquilo ali que focando no que realmente interessa, interessa. né? Você vai ter mais dificuldade de conseguir aprovação, né? Então, a nossa equipe de acompanhamento aí individualizado, de consultoria, está à disposição. É só entrar em contato com o atendimento do direção e perguntar, pô, como é que eu faço para ter um acompanhamento individualizado? A gente tem um formato que você pode escolher se você quer só uma sessão individual, conversar Ai, por que uma hora legal. com alguém ali que entende muito de concurso, ou se você quer um acompanhamento um pouquinho maior, por um mês ali, a pessoa ficar contigo, montar seu plano de Legal que você estudos. pode falar do seu caso, né, se você mora com Isso, outras pessoas, se você trabalha, exatamente. O e aí você grande monta lance exatamente é, como você realmente vai fazer, né, o vai grande estudar. lance da consultoria é justamente isso, é a personalização, né? Porque cada um tem uma história diferente, cada um está vivendo um momento Sim. diferente. De vez em quando acontece da gente, inclusive, falar para a pessoa, ó, a Receita Federal não é para você, não. Aí eu já tive que falar isso uma vez para um aluno, porque era um aluno que ele estava desempregado, ele tinha um filhinho de um ano de idade, a esposa dele trabalhava, mas a renda dela não era suficiente Pra para bancar. bancar as contas da casa. Eu falei, cara, você precisa primeiro pagar seus boletos. Não tem concurso da Receita Federal,
é para quem já venceu essa etapa, ou para quem, sei lá, tem o papai e a mamãe para bancar as contas. Mas se você ainda tem que começar, ainda tem que pagar seus boletos, primeiro você tem que resolver É isso. questão do prazo também, né? Você pode Isso, orientar nesse sentido. A receita às vezes não vai sair por agora, mas tem outra oportunidade aqui que é, talvez seja melhor para você nesse momento. exatamente. Então, Então, esse tipo tem de essa, malícia mesmo, eu acho que quando a gente começa, a gente realmente não tem. exatamente. E ó, só para fechar desse carinha, o que eu falei para ele? Eu falei, ó, cara, tem um concurso de agente penitenciário aqui de Goiás, faz esse concurso aí. Ele tinha alguma identificação com a área policial, também não é para qualquer um isso, mas ele tinha, eu falei, cara, faz esse aí, você vai ganhar 4.000 por mês, e aí Já depois resolve, disso, já por resolve enquanto. essa parte, e agora sim, agora quer estudar para Receita, quer estudar para a Polícia Federal, agora ele ficou mais em dúvida porque ele se empolgou com a área da Policial. segurança, né? Mas quer estudar para a Polícia Federal, quer estudar para a Receita, agora sim você pode, mas naquele momento não era o caso, né? E a gente procura fazer bastante esse trabalho aqui. E aí é só isso, é só entrar em contato mesmo Ah, com a legal. equipe do direção Isso é que o muito pessoal bom. orienta direitinho. Isso é muito bom. A Tá? gente que já passou, assim, tem sempre um conhecido ou outro que pergunta, né? Que tem Uhum. muitas dúvidas em relação à preparação. E aí você Sim, ter um sim. consultor ali, uma pessoa que realmente foi aprovada, às vezes no cargo que você realmente quer, facilita Isso, muito, corta caminho, né? com certeza. É essa que é a Digamos ideia. assim. Que bom. Bom, então é isso. Espero que todo mundo tenha gostado de conhecer um pouquinho mais Uhum. do cargo, um pouquinho mais da trajetória do Arthur. A gente falou sobre várias coisas aqui, foi bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e acompanhe aí, né, que a gente vai trazer outros cargos também, outros Uhum. entrevistados, outras histórias de sucesso aí para vocês se inspirarem. Muito obrigada, Arthur. Valeu, eu que agradeço, Tayane. Obrigado aí, pessoal. Até mais.